1. Olá, meu nome é Messias de Paiva e sou da turma 5A de Lógica de Programação da turma do professor Rômulo e professor Aquiles. Vou fazer agora a questão de número 8 da lista 2 de estruturas de seleção e exercícios práticos. A questão, ela traz o seguinte problema. Disse que o número x é múltiplo de y. Se o resto da divisão inteira de x por y for igual a zero, implemente um programa que recebe como entrada dois números inteiros, x e y. Em seguida, o seu programa deve imprimir uma mensagem informando se x é múltiplo de y ou não. Por exemplo, insira dois valores, 5 e 2. 5 não é múltiplo de 2. Exemplo 2, insira dois valores, 9 e 3. 9 é múltiplo de 3. Então, o programa deve ser feito com base nisso. E primeiro vamos declarar as variáveis inteiras, certo? Int, porque são variáveis inteiras, são números inteiros, não tem vírgula. Então, eu vou usar o int e dois números qualquer, x e y. Nesse exercício, nós vamos usar o if else, o if e o else, certo? O if significa se e o else se não. Vamos dar continuidade à questão e ao longo da questão eu vou explicando mais um pouco sobre cada um. Int, vamos colocar o cout, imprimir a mensagem, certo? Digite dois números, pedindo para o usuário digitar dois números, digite dois números. Sim, vamos declarar as variáveis que foi lá, no caso x, y, certo? X, y. E agora vamos para o if. O if é formado da seguinte forma: if, entre parênteses, e vou botar a condição. A condição de x e os de x ser múltiplo de y. Ele falou a condição que x, se o resto da divisão de x e y for igual, o igual a gente representa com dois símbolos de igual. No caso, recebe e igual. Se o resto da divisão entre esses dois números for zero. Então, se x dividido por y, o resto for igual a zero, se o resto for zero, cout, vamos dar uma indentada correta, cout, ele pediu para imprimir separadamente, então vamos colocar o cout x. Agora a mensagem, que será x é múltiplo de separadamente y, certo? Vou fechar o if que eu criei. Agora, se não, o else. O else, ele serve se o if não servir, não corresponder. Então, se não, abrir chave, cout, separadamente também, assim como o if. Não é múltiplo de
Estou colocando separadamente porque a questão pede que seja dessa forma, separadamente. A mensagem X, mensagem, fechei o else e return 0, fecho a minha função principal no incremento. E a questão está feita. Basicamente isso. Agora, se eu digito um 9 no x e 3 no y, 9 vai ser divisível por 3 e, ou seja, vai ter resto zero, ou seja, 9 é múltiplo de 3. Se não, com outro exemplo, de 5 e 2, não vai ter resto zero, então vai para o else. Se não, ou seja, 5 não é múltiplo de 2. Certo? A questão está feita. Obrigado.